Hoje iniciam as inscrições do ProUni de 2023.2 e se você não quer perder a sua vaga, assista esse vídeo até o final porque eu vou mostrar tudo que você precisa saber sobre o ProUni, inclusive como fazer a sua inscrição. Primeiramente, o que é o ProUni? O ProUni é o Programa Universidade para Todos. Ele oferece vagas de bolsas em universidades privadas de ensino superior. Então, ao contrário do SISU, que é para universidades públicas, o ProUni é para universidades privadas, universidades particulares. A classificação do ProUni é feita utilizando a nota do Enem. Você pode utilizar uma das duas últimas notas do Enem, tanto o Enem de 2022, que é a última edição realizada, assim como o Enem de 2021. Com uma dessas duas notas, você vai ser classificado em ordem decrescente de nota após a classificação por prioridades. Para você poder participar do ProUni, você precisa atender os seguintes critérios. O primeiro, como já mencionamos, você precisa ter feito uma das duas últimas edições do Enem, ou o Enem de 2021 ou o Enem de 2022. Um ponto muito importante, se você fez uma dessas duas últimas edições, no caso você fez as duas últimas edições e você atende os critérios nas duas, o sistema ele vai escolher automaticamente a sua melhor nota. Então se a sua melhor nota é de 2021, o sistema pega essa. Se a melhor nota é de 2022, o sistema pega essa. Você não precisa escolher e não precisa se preocupar. Outro critério é que você tem que ter uma média superior a 450 pontos. Isso aqui é algo que gera muita confusão. Você precisa ter uma média superior a 450 pontos, ou seja, você soma suas 5 notas, divide por 5, isso precisa ser superior a 450, não é nota por área, tem gente que acha que precisa ter mais de 450 em todas as áreas, mas não é isso, é nota em média, então soma tudo, divide por 5, isso que precisa ser superior a 450 pontos, não importa se uma das áreas vai ser inferior, a média sendo superior é o suficiente. Além disso, nessa edição que você vai utilizar, você também não pode ter sido treineiro, lembrando que treineiro é quem fez a prova no segundo ano do ensino médio ou série anterior. Então, se você foi um treineiro, você não pode utilizar essa nota. E o outro critério é que você não pode ter zerado a redação e também não pode ser formado em ensino superior. Se você já possui uma graduação, seja ela tecnológica ou qualquer outro curso, você não tem mais direito ao ProUni. E por fim, mas não menos importante, você também tem que ter uma renda per capita inferior a 3 salários mínimos. O salário mínimo atual é R$ 1.320, então a sua renda per capita tem que ser inferior a R$ 3.960. Lembrando que renda per capita é a soma de todas as rendas brutas da sua casa divididas pelo número de pessoas. Então você soma todas as remunerações brutas das pessoas que fazem parte do seu grupo familiar e divide isso pela quantidade de pessoas que moram na casa. Essa vai ser a sua renda bruta, no caso a renda bruta per capita. Para você poder concorrer ao ProUni, essa renda ela tem que ser inferior a R$ 3.960. Então esses são os requisitos para você poder concorrer ao ProUni. Um ponto muito importante, você precisa atender todos eles para poder concorrer. Só não precisa atender quem é professor da rede pública de ensino e vai concorrer para cursos de licenciatura e pedagogia. Esses ficam isentos dos demais critérios. Pessoal, como vocês estão vendo, esse negócio de ProUni é muitos detalhes, muitas informações que às vezes se você não entende, você pode perder a vaga. E eu já vi muitas vezes as pessoas perderem a vaga por não saber se candidatar, por não entender os documentos, e isso faz com que você perca uma vaga que você pode conseguir sendo aprovado. E se você não quer que isso aconteça com você, eu posso te ajudar lá nos guias de aprovação e eu ensino tudo, todos os detalhes de forma organizada a respeito dos programas, para você não errar com nada e garantir a sua aprovação. E além disso, você tem acesso a um grupo exclusivo comigo, onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre os documentos, como se inscrever, estratégias e muito mais. Então aproveita para você assim ter muito mais facilidade de conseguir a sua aprovação. Então você, se quer fazer parte do mural da aprovação, entra agora para os guias de aprovação, que eu posso ajudar você a garantir a sua aprovação e não perder a sua vaga por bobeira. O link está na descrição e também no comentário fixado. A questão de escolaridade que muitas pessoas com certeza vão perguntar. A questão de escolaridade não é mais um requisito para você participar. Antigamente era necessário ou ser de escola pública ou ter sido bolsista integral durante o seu ensino médio em escola privada. Hoje em dia isso não é mais necessário. Depois da MP 1075, a partir do ProUni de 2022.2, foi estabelecido que estudantes que não eram bolsistas na rede privada podem participar do ProUni. Só que tem um ponto muito importante. A partir disso, também foi estabelecido a ordem de prioridade. Então, agora nós temos uma ordem de prioridade. Essa aqui é a ordem de prioridade, eu não vou falar ela, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas basicamente, para nós termos candidatos do grupo 2
2 sendo convocados, tem que acabar os candidatos do grupo 1, que é de escola pública. Então, basicamente, a ordem de prioridade é uma ordem de classificação. São classificados todos do grupo 1, depois que acabam esses candidatos, daí vai para o grupo 2. Não é assim, todo mundo classificado por nota e critério de desempate. Não, são classificados todos do primeiro grupo e só vai para o segundo grupo as vagas depois que não tem mais candidatos do grupo 1. Eu vou deixar um vídeo na descrição onde eu explico muito mais detalhes a respeito das prioridades, mas muita atenção quanto às prioridades na hora que você vai se candidatar, porque isso pode afetar na sua concorrência. Quanto aos tipos de bolsa do ProUni, o ProUni ele tem dois tipos de bolsa. A primeira bolsa é a bolsa integral, que é a bolsa de 100%. Na bolsa de 100%, o estudante ele não paga nada da mensalidade e não paga nada da matrícula. Nessa bolsa, o estudante tem que ter uma renda per capita inferior a um salário mínimo e meio. No caso, hoje o salário mínimo é R$ 1.320, então a renda per capita atual tem que ser inferior a R$ 1.980, aquele mesmo modelo que a gente mencionou lá nos requisitos para você participar. Então, para concorrer à bolsa integral, tem esse requisito extra, que a sua renda per capita tem que ser inferior a um salário mínimo e meio. O nosso segundo tipo de bolsa é a bolsa parcial, que é a bolsa de 50%. Nessa bolsa, o governo arca com metade da mensalidade, enquanto a outra metade da mensalidade é paga pelo estudante. Então, esses são os nossos dois tipos de bolsa do ProUni. Muito cuidado na hora de você se candidatar, porque quando você vai se candidatar, você escolhe o tipo de bolsa. Opções do ProUni. No ProUni você pode escolher duas opções de curso, a primeira opção e a sua segunda opção. Destaque-se o seguinte, a sua primeira opção é a sua prioridade. Então, muita atenção aqui. Se você tem nota para passar umas duas, você fica obrigatoriamente com a primeira. Não pode escolher mais depois. E como vamos ver na sequência, para participar da lista de espera, se a sua primeira opção ainda tem vagas, você concorre à lista de espera da primeira opção. Então, muito cuidado com a ordem das suas opções. E quanto às suas opções, você pode variar curso, turno, instituição, não pode se candidatar na mesma turma. Por exemplo, você não pode se candidatar na Faculdade de Ciências Médicas, em Medicina, turno integral, um na ampla concorrência e o outro na cota, sendo ambos bolsa integral. Isso você não pode fazer. Você tem que trocar ou a instituição, ou o tipo de bolsa, ou o curso, alguma coisa você tem que trocar. Você não pode se candidatar na mesma turma nas duas opções de curso. As suas opções você pode trocar quantas vezes você quiser. Então, se no primeiro dia você escolher uma opção, daí a gente vai ter as classificações parciais ao longo dos dias de inscrição. Daí saiu a classificação parcial do primeiro dia e você quer trocar para testar outra opção, você pode trocar sim e você pode fazer isso quantas vezes você quiser ao longo dos dias de inscrição. Só que um detalhe muito importante, as opções que ficar lá no último dia vão ser as opções que vão ficar. Depois não tem como trocar mais, então muita atenção. As opções finais são aquelas que vão ficar lá no dia 30. Depois do dia 30, não pode trocar mais. Como fazer a sua inscrição do ProUni? É totalmente tranquilo. Se liga nesse passo a passo. Para você fazer a sua inscrição, primeiramente você vai acessar o site do ProUni durante o prazo e você vai clicar em inscrever-se. Depois que você clicou em inscrever-se, o que você vai fazer? Você vai fazer o seu login no gov.br. Então faça o seu login. A partir disso você vai entrar no site do ProUni e você vai preencher os seus dados pessoais. Então preenche os seus dados pessoais, todas as suas informações e você dá sequência. Dando sequência, você vai para o questionário e no questionário você tem que ter muita atenção. Muitas pessoas não dão bola para o questionário, mas no ProUni é muito importante. O que você vai encontrar no questionário? As perguntas quanto à escolaridade. Então aqui que vai ser definido qual que vai ser a sua prioridade. Então preencha corretamente. Se você fez todo o ensino médio em escola pública, se você fez parte de ensino médio em escola pública e parte de ensino médio em escola privada com bolsa integral, escolha corretamente, porque isso vai afetar na sua classificação. E depois você precisa comprovar o que você coloca aqui. Então muita atenção quanto a isso. Preencha corretamente, porque isso afeta a sua classificação. E além disso, se você é professor da rede pública de ensino, você preenche isso também. E preenche se você é estudante de universidade pública. Muitas pessoas se confundem aqui. Eles acham, eu estou estudando uma universidade privada. Preenche que sim, gente. Ali está perguntando universidade pública. Então muita atenção quanto a isso. Depois disso, você vai preencher o seu grupo familiar. E aqui também é muito importante, porque o que você colocar no seu grupo familiar, você precisa comprovar depois. Então você vai colocar o grau de parentesco, o nome, você vai colocar o CPF, você vai colocar a data de nascimento e a respectiva renda da pessoa. Então, cada pessoa você coloca sua respectiva renda, a renda que ela ganha. E um detalhe muito importante, não pode todas as pessoas do grupo familiar ter renda zero. Isso é motivo automático de reprovação. Então, alguém do grupo familiar tem que ter uma renda, não pode todo mundo ter renda zero, porque senão você vai ser automaticamente reprovado. Depois de você preencher o grupo familiar, agora você pode escolher as suas duas opções. Lembrando que
você pode trocar essas opções quantas vezes você quiser ao longo dos dias de inscrição. Cotas no ProUni. No ProUni nós temos apenas dois tipos de cotas, são as cotas de PPI, que são os pretos, pardos e indígenas, e as cotas de PCD, pessoas com deficiência. Essas cotas elas são válidas nas duas chamadas regulares, então você pode se candidatar na cota que você se enquadrar. Detalhe-se que o que você colocar de cota, você precisa comprovar depois. Então, se você colocar uma cota PPI, geralmente você vai precisar de uma autodeclaração e também passar por uma banca de heteroidentificação. E para quem é PCD, é necessário de um laudo médico comprovando a sua deficiência. E as duas cotas, elas concorrem separadas. Antigamente concorriam juntas, mas atualmente cada cota tem a sua respectiva concorrente. A respeito das chamadas no ProUni, nós temos duas chamadas regulares, então muita atenção aqui para você não se perder depois. Nós temos a primeira e a segunda chamada regular. Na primeira chamada, todos os estudantes concorrem, todo mundo pode concorrer à primeira chamada, basta você se candidatar. Então você se candidata e você concorre à primeira chamada nas suas duas opções. Na segunda chamada, só concorre quem não passou na primeira chamada na primeira opção. E a concorrência na segunda chamada é automática, você não precisa manifestar o interesse. Na segunda chamada, se você passou na primeira chamada na primeira opção, você não concorre mais. Lembre-se que eu falei, a tua primeira opção é a tua prioridade, então se você passa nela na primeira chamada, acabou, você não concorre mais. Agora, se você não passou na primeira chamada, na primeira opção, você concorre automaticamente na segunda chamada. E aqui um detalhe muito importante que muitas pessoas sempre me perguntam, sempre acham que eu não estou falando verdade, mas é sempre a mesma coisa e sempre é assim porque está assim na portaria normativa. Se você passar na primeira chamada, na sua segunda opção, você ainda pode concorrer na sua primeira opção, na segunda chamada. E eu estou mostrando aonde que na portaria normativa do ProUni fala isso. Então, se você passou na primeira chamada, na segunda opção, você ainda concorre à segunda chamada na sua primeira opção, e se você quiser, se você tem o interesse, você pode assumir caso seja aprovado, tá? Então, um detalhe muito importante, e isso você tem que usar na sua estratégia. E lembrando mais uma vez que a concorrência na segunda chamada é automática. Se você não passou nenhuma, você também concorre, e se você passou na segunda, você também concorre. E a concorrência, mais uma vez, é automática. Depois da primeira chamada e da segunda chamada, nós temos a lista de espera. Para você participar da lista de espera, você precisa manifestar o interesse. A participação na lista de espera não é automática, você precisa manifestar o interesse. A gente vai falar na sequência qual que é o prazo, mas você vai ter um prazo para manifestar o interesse na lista de espera. Só pode participar da lista de espera quem não passou em nenhuma das duas opções, nas duas chamadas regulares. Então, se você não passou em nenhuma, você pode participar da lista de espera. E se você passou em uma e não formou turma, daí você também pode participar da lista de espera da outra opção. Então, vamos supor que você passou na sua segunda opção e não formou turma. Você ainda pode participar da lista de espera da sua primeira opção pelo fato de não ter formado turma. Agora, se você passou, reprovou nos documentos ou você passou nos documentos, você não tem mais direito à lista de espera. Só pode participar da lista de espera quem não passou em nenhuma das duas ou quem passou e não formou turma. E como eu mencionei, você não pode escolher a opção da lista de espera, você participa automaticamente da sua primeira opção, você não pode escolher. Se a sua primeira opção tem vagas, você participa dela da lista de espera, independente da posição, independente da quantidade de vagas. Se na primeira opção tem vagas ainda, você concorre nela na lista de espera. Se na primeira opção não tem mais vagas, daí você pode concorrer à segunda, mas mais uma vez, você não pode escolher. Por isso que é muito importante a ordem das suas opções. A sua primeira opção é sempre a sua prioridade, então tenha muita atenção quanto à ordem das suas opções. Por fim, mais ou menos importante, vamos ao cronograma do ProUni de 2023.2, papel e caneta na mão para não perder nenhuma data. As inscrições vão acontecer entre os dias 27 a 30 de junho, então esse é o prazo para você fazer a sua inscrição, 27 a 30 de junho. Um ponto muito importante é lá no dia 30, baixe a ficha de inscrição como eu estou mostrando para você. Baixar a ficha de inscrição é importante porque as universidades pedem depois que você é aprovado, então baixe a ficha de inscrição para você não ter problemas depois. Então 27 e 30 de junho para você se inscrever. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 4 de julho lá no site do ProUni, então dia 4 de julho sai o resultado da primeira chamada. Quem for pré-selecionado na primeira chamada deverá entrar em contato com a instituição e enviar os seus documentos. Isso pode ser de forma online ou de forma presencial, mas você precisa entrar em contato com a sua universidade para verificar os procedimentos, só que o prazo dos documentos da primeira chamada é entre os dias 4 de julho a 14 de julho. Então esse é o prazo para você entrar em contato com a sua instituição e enviar os documentos
que se você foi pré-selecionado na primeira chamada, tá? Eu vou deixar na descrição um vídeo completo sobre os documentos, o vídeo mais completo que você vai encontrar no YouTube a respeito dos documentos do ProUni. Não vou falar nesse vídeo, senão esse vídeo aqui vai ter 1 hora, mas encontra esse vídeo na descrição que você vai encontrar tudo que você precisa. Daí a gente tem a segunda chamada, você já sabe os critérios para participar da segunda chamada, participação automática, e quem passou na primeira opção, na primeira chamada não participa, mas o resultado da segunda chamada sai no dia 24 de julho, então lá no dia 24/7 sai o resultado da segunda chamada, e o prazo dos documentos da segunda chamada é entre o dia 24 de julho e o dia 13 de agosto. Então é o mesmo esquema de quem passar na primeira chamada. Entre o dia 24 de julho e o dia 13 de agosto, é entrar em contato com a instituição para enviar os documentos. Para quem não passar em nenhuma das duas ou passou e não formou turma, você pode participar da lista de espera ainda. E o prazo para você acessar o site do ProUni e manifestar o interesse na lista de espera é entre os dias 14 e 15 de agosto, para você acessar o site do ProUni e manifestar o interesse na lista de espera. E depois disso, no dia 18 de agosto, vai ser divulgado quem manifestou interesse na lista de espera. E por fim, entre os dias 21 a 28 de agosto, você precisa entrar em contato com a sua instituição para fazer o envio dos documentos. Todo mundo da lista de espera precisa fazer isso, tá? Porque é a única forma de você continuar participando. Mesmo se você está perto, se você está longe, entre o prazo de 21 a 28 de agosto, entre em contato com a sua universidade para verificar se você pode ou não pode enviar os documentos. E a partir disso, depois do dia 28, você pode ser aprovado na sua universidade. Então é isso, pessoal. Essas são as principais informações do ProUni de 2023.2. Lembrando que na descrição tem vários vídeos com muitas informações importantes para você que vai concorrer ao ProUni, e também tem vários links interessantes que vão te ajudar muito. E se você quiser saber tudo a respeito dos documentos do ProUni, ver o vídeo mais completo para você não perder a sua bolsa nos documentos, veja esse vídeo aqui do lado que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a entender tudo sobre os documentos. Não esquece também de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. E também segue a gente lá no Instagram, o @ensino de potência.